Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem tem esperança aqui? Todos nós temos, né, irmãos? A nossa maior esperança é de um dia encontrar com o Senhor. Estamos vivendo os dias difíceis, perdendo pessoas que amamos, pessoas queridas, lutando, vencendo, mas com a certeza de que a vitória ela é nossa. Sabemos que todos nós temos desejo. Tem versículos na Bíblia que falam, né, uns desejam cavalo, outros desejam carros. Por que não dizer que aqui às vezes, quem não desejar, todos nós desejamos além da esperança, a vida eterna. Morar um dia com o nosso Senhor Jesus Cristo, sair de todas essas coisas que machucam, que cortam, que dói, que fere. Essas lutas terríveis, lutas cada um tem a sua, Deus não dá para ninguém aquela que ele não consegue pelejar contra ela. Mas nós vemos os nossos olhos carnais e os nossos olhos espirituais também, que uns têm maior luta que os outros, que uns lutam, uns têm uma carga maior. E às vezes reclamamos da cruz que carregamos. Às vezes reclamamos da luta que passamos. Mas quando nós vemos o irmão que está do nosso lado com uma luta muito maior, aí nós calamos. Nós paramos de reclamar e passamos a olhar para nós mesmos e vemos que às vezes a nossa luta não é nada em vista do nosso irmão, em vista do nosso amigo. Eu quero deixar somente um versículo aqui para a nossa meditação, e ele está dentro disso que eu estou falando. Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz assim: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida, ou árvore da vida. Amém? Que você nunca adia a sua esperança, e que o seu desejo, o desejo que você tem no seu coração, o Senhor possa cumprir na sua vida. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Isaac. Meus irmãos, um minuto da atenção dos irmãos para a escala da semana. Amanhã, segunda-feira, ciclo de oração Monte Moriá e Monte Hermon. Na terça-feira, às 19 horas, estudo bíblico, administração, evangelista Joel Faria. Quarta-feira, culto nas congregações. Quinta-feira, às 19 horas, culto público. Dirigente serei eu, a palavra é o presbítero Moisés Passos. Na sexta-feira, às 19 horas, o nosso pastor presidente convoca uma reunião com todo o ministério local e cooperadores. Não pode faltar nenhum cooperador, tá bom? No domingo, às 8h30, nossa grande escola bíblica dominical. Às 18h30, o culto com o Círculo de Oração Monte Moriá. Dirigente será o evangelista Vicente Moreira. E a palavra, o nosso pastor presidente, Onofre Ferreira. E está conosco, irmãos. Está bom. Está conosco, irmãos, a irmã Tainara, Daniele e Kathleen. Elas são da igreja Justiça Eterna. Fica de pé aí, que a gente quer conhecer as nossas irmãs. Glória a Deus. É um prazer ter vocês conosco aqui, viu? Fica à vontade na casa do Senhor. Está conosco também, irmão. Não são visitantes, mas eu quero apresentar eles mais uma vez. É o Gabriel e a Isabela. Eles mudaram lá de Carmo da Mata para cá. Levanta a Isabela. Gabriel. Eles mudaram de Carmo da Mata para cá, irmãos. Jovens, viu, Givanilson? Ô, glória a Deus. Já está no grupo? Maravilha. É um prazer enorme ter os irmãos aqui conosco. Amém? Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez, pela segunda?
Ricardo, onde está o Ricardo? Fica de pé aí, Ricardo. O Ricardo, ele sempre está conosco aqui, né? Aleluia. Mas é um prazer ter o irmão com a gente aqui. Tem também o Carlos, né? Mais uma vez, Carlos, seja bem-vindo, viu? Fica à vontade na casa do Senhor. Nossos irmãos estão alegres com a presença dos nossos amigos, nossos irmãos. Digam comigo em uma só voz. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus continua abençoando. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar ofertando para a casa do Senhor, adorando o Senhor com nossos dízimos e oferta, porque isso também é bíblico e faz parte do culto. A corporação está com a oportunidade que está adorando. Logo após, irmãos, quero passar a direção aqui ao nosso pastor presidente, que vai estar aqui na direção.
Meus queridos irmãos, nós fomos notificados que o corpo da nossa querida irmã está liberado. E como eu expliquei para os irmãos, ela não foi vítima da Covid-19. Então o corpo virá para a igreja e ela será velada aqui a noite inteira. E nós procuramos saber agora o horário do enterro. Então eu quero pedir aos irmãos, vamos de pé. O nosso pastor Emanuel vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus. E aqueles irmãos que puderem permanecer, os que puderem, isso é facultativo, para a chegada do corpo da nossa irmã aqui, a irmã Aparecida, ela é uma das pioneiras das Assembleias de Deus aqui. Ela foi quase uma das primeiras que aceitou Jesus como Salvador, aqui em Cláudio. Ela, o esposo dela, o irmão Divino. Então, aqueles irmãos que puderem permanecer, permaneçam. Os que não puderem, nós vamos entender da mesma forma. O horário do enterro ainda não sabemos, mas ela poderá ter um velório digno. Não vai ser de ficar 1 hora aqui, 2 e sepultar. Não. Ela não faleceu vítima da Covid-19. Quero deixar isso bem claro aos irmãos. Nós vamos estar orando, como já oramos, para Deus confortar a família. E eu quero aproveitar aqui e fazer um pedido de oração. Hoje à tarde, faleceu um nosso irmão em Pereirinha. Esse faleceu vítima de Covid. Não teve nenhum velório, já foi chegando para o sepultamento. E vamos orar pela a irmã de a mãe de um diácono nosso que está em Campo Belo, também lutando contra a Covid-19. Ela está entubada e o diácono pede a nossa oração. É um momento de muita intercessão e de muito clamor ao nosso Deus. Oremos, querido Deus e Pai. Eu te peço, Senhor, ajuda e conforta os nossos corações. Abençoa o teu servo que vai nos trazer a tua palavra agora. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Aqueles que têm a Bíblia, abra Evangelho de São Mateus. Capítulo número 14. Quando você encontrar o capítulo número 14, localize o versículo de número 22. Glória a Deus. Peço para você que está atento, redobre a sua atenção. Prometo que vou ser bem objetivo. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 14, o versículo de número 22. Se a igreja encontrou, diga amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Somente até aqui, queridos. Meus amados irmãos, o texto a qual acabamos de ler é um texto onde todos nós conhecemos, todos nós já ouvimos. E diante de um texto já conhecido, nós não vamos trazer nada novo daquilo qual a igreja já não sabe. Mas na unção do Espírito Santo, eu quero aqui trazer algo da parte do Senhor para a sua vida aqui nesta noite. O texto vai acontecer em um período quando Jesus ele desce do monte, aonde ele vai fazer a primeira multiplicação dos pães. Os discípulos presenciaram isto. Foi um feito extraordinário. Foi um feito maravilhoso aos olhos. Afinal, ali se estava se dando os primeiros passos dos novos membros, ou podemos dizer, dos novos discípulos de Cristo. E diante disto, Jesus, quando encerra a multiplicação, ele sai, e a Bíblia vai dizer no verso que nós lemos, ele sai e vai para orar. E o interessante é que Jesus ele nunca buscou aplausos, ele nunca buscou honras humanas, ele era muito convicto naquilo a qual ele veio aqui na terra. E sabendo disto, ele vai fazer um princípio, para você que está atento, ele vai praticar um princípio, a oração. Mesmo sendo Jesus o 100% Deus, o 100% homem, ele se sente a necessidade de orar. E depois que ele se decide assim, ele vai dar uma orientação para os seus discípulos, aonde eles deviam entrar no barco e partir para o outro lado. Quando assim acontece, me vem aqui algumas perguntas. Primeiro, o porquê que os discípulos não acompanharam Jesus na oração. Segundo, o porquê que os discípulos permitiu ele seguir viagem ou iniciar a viagem sem a presença de Jesus. Fica para nossa reflexão, mas eu quero aqui prosseguir para ser bem breve. O certo é que, quando os discípulos estão navegando, só Jesus no monte, eles estão navegando pelo mar. A Bíblia nos diz que chega uma certa hora, chega um certo momento, que as ondas, o vento se agita, consequentemente amedrontando. Quem não teria medo de alto mar? A Bíblia vai nos dizer que já era de madrugada, já era altas horas. Os discípulos estão passando pela primeira adversidade sozinho. Até então, Jesus sempre próximo, Jesus sempre juntos. Mas como nós acabamos de ouvir aqui nesta noite pela pessoa do presbítero Givanilson, a vida cristã, você se aprende de forma teórica e de forma prática. Até então os discípulos estavam se alimentando da palavra e da presença, mas agora Jesus permite eles agora seguirem viagem a sós. E quando isso acontece, vai acontecer a primeira adversidade sozinhos. Isto vai fazer com que os discípulos se tornam amedrontados. Com essa adversidade, vai fazer com que eles se sentem medos. Quem de nós não sentiríamos assim? Mas a Bíblia vai dizer que quando no versículo de número 24, já é tarde, a Bíblia nos diz também que já é a quarta vigília da noite. No que se fala do horário, seria às 3 horas da madrugada. Os discípulos olham no relógio, 3 horas da madrugada, trevas, tempestade, adversidade. O sentimento era o sentimento de morte, o sentimento é o sentimento de desespero. Mas quando chega a este horário, louvado seja Deus, o vento está assoprando, açoita o barco, os discípulos estão pensando que é o fim.
Quando podemos aqui pensar, aonde eles devem lembrar aonde está Cristo, aonde está o Mestre para nos tirar desta. Mas eu acredito que quando eles pensam assim, a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 26, Jesus Cristo aparece caminhando sobre as águas. Aleluia. Observe que quando ele está para naufragar, quando eles pensam que é o fim, Jesus, ele se apresenta andando sobre as águas. Meu querido irmão, minha querida irmã jovem, para você que está ligado aqui no culto, para você que está ligado na palavra, no momento de adversidade, Jesus, ele sempre se apresenta. Ele não desampara os seus, não, senhores. Ele diz porque é necessário que a nossa fé seja provada. É necessário que nós precisamos caminhar em certos momentos na nossa vida com as nossas próprias pernas no sentido espiritual. É necessário você passar algumas aflições. A sua fé precisa ser provada e testada. Mas esteja certo, meu querido irmão, que quando você pensa que acabou, Jesus Cristo, ele vai aparecer no meio do mar. Aleluia. 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 É necessário a nossa fé ser testada, irmã Elaine. Nós só alcançaremos uma dimensão espiritual, nós só alcançaremos uma dimensão ainda maior a partir do momento que nós submetermos a ser provados e testados. Muitos almejam, muitos querem receber algo da parte do Senhor que ninguém recebeu, mas ele não quer passar por alguém ou por algo que ninguém passou. Para que você receba algo da parte do Senhor, meus queridos, é necessário você passar pelo fogo da aflição, pela tempestade. Mas o que eu louvo a Deus é que por mais que Ele nos conhece, Ele sabe o momento exato de chegar na tempestade. Aleluia. Ele sabe. Talvez aos seus olhos está demorando. Talvez aos seus olhos Ele não vai mais vir. Mas creia, Ele é um amigo fiel. Oh, aleluia. Oh, glória. E quando Jesus ele está se apresentando aos discípulos, Ele anda por cima do mar. Ele vai contrariar aqui, queridos, a lei da física. Ele vai contrariar a lei da natureza. Porque quem que pode, quem tem a condição, quem tem o poder para andar sobre as águas, como anda Jesus? Quem tem condição de andar sobre as águas, como se estivesse andando sobre um piso deste firme? É Ele, não há outro, é Ele. Aqui eu digo para vocês, Ele tem o poder. A lei, como já bem dissemos, a natureza tem a sua lei, mas Jesus ele é o dono da lei. Ele muda a lei. Ele muda a lei da natureza. Oh glória. Oh glória. Ele muda. Ele vai mudar. Ele tem poder para mudar. E quando isso acontece, para mim ser bem rápido, quando isso acontece, a Bíblia prossegue ainda dizendo para você que está com ela aberta. Quando Jesus ele andando tranquilamente, porque nada tira a paz de Deus. E tenta entender isto. Nada tira a paz de Deus. Nada incomoda Deus. Nada. Aquilo que o mundo está passando, essa tempestade de coronavírus e todas quantas outras, nada tira a estabilidade do seu reino. Nada tira o seu controle das suas mãos. Não tira. Jó no capítulo 42, versículo 2, ele vai dizer isto, que Ele está no controle de todas as coisas. Aos seus olhos tu está perdido, aos seus olhos tudo acabou, aos seus olhos você não vê saída, mas Deus ele está sereno no seu trono, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Receba a paz de Deus aqui nesta noite. Receba a paz de Deus aqui nesta noite. Quando Ele se aproxima dos discípulos,
Antes dos discípulos se manifestarem, Jesus manifesta. A palavra de Jesus, ela é, versículo de número 26. Versículo de número 26. 26, aqui vamos ver um pouco antes, me desculpe. No versículo de número 26, os discípulos vão ver Jesus e vai gritar: é fantasma. E eles gritam com medo. Só que Jesus vai falar assim: não, não é fantasma, sou eu. Sou Jesus. Sou eu. E de tanto que ele vai dizer que é ele, é que ele vai falar do versículo de número 28. Ele vai falar assim, ó: tenha bom ânimo, sou eu. Não tenhas medo. Não temais. Meus queridos, eu fiz a questão de procurar saber essas duas expressões. O porquê que Jesus não falasse: opa, pera aí, sou eu, Jesus, que está aqui. Fique calmos. Não. Ele não vê a necessidade. Presbítero Moisés. Ele vai falar assim, primeira coisa que ele vai dizer: tende bom ânimo. E sabe o que é a expressão bom ânimo? No original é pôs-se alegre. Ou a mesma coisa, ficam alegres. Não tenha medos, ficam alegres. Mas como ficar alegre numa situação desta? Aí ele vai responder o porquê. O porquê que você tem motivo de ficar alegre no meio da tempestade, no meio do temporal que você está passando. Ele vai responder: porque você precisa estar alegre, porque sou eu. Aleluia. Sou eu, o seu mestre, o seu Deus. Sou eu. Sou eu. Não tem fantasma aqui. Sou eu mesmo. Jesus, eu que vim para te socorrer. Sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo. Tira o medo. Repreende o medo. Porque sou eu. Sou Jesus. Alemancho. Eu sinto Deus aqui. Irmãos, como foi uma guerra essa tarde. A semana inteira eu estava pensando num texto. Mas quando foi 5 horas, irmão Michael, eu pensei assim: não vai ser isso não, que não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo, não vai. Não é isso. Não é isso que Deus quer. E eu fui lendo a Bíblia, irmão, eu fui clamando misericórdia, misericórdia, misericórdia. Oh Deus, tem misericórdia, não faz eu ficar envergonhado, tem misericórdia de mim. Me veio esse texto. E quando chegou nesse time, nesse tempo, nesse momento, ele disse: não temas, sou eu, sou eu, sou eu. Para mim concluir. Versículo de número 28. Pedro aqui ele vai fazer. Pedro ele vai fazer uma resposta diante da afirmação de Jesus. Primeiro, estejam alegres. Estejam alegres, porque a vossa alegria não é daqui. A sua alegria não está alicerçada em bonança e em momento de paz terrena. Não, senhores. A sua alegria sou eu. Primeiro ponto. Após disso, não temas. Aí Pedro vai falar uma coisa linda, queridos. Coisa extraordinária. Ele vai falar assim, ó: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, mande que eu vá ter contigo. Meus queridos irmãos, aqui eu quero partir para a fase de conclusão, pastor Onofre. Quando ele vai dizer essas palavras, primeira coisa que nós precisamos entender, que Pedro não está testando Jesus. Porque quem é um homem para testar Deus? Ele não está provando Jesus. Você precisa entender isto.
Quando ele está dizendo isto, é fato que Pedro já sabe que é Jesus que está ali, é Jesus que vem ao seu encontro. Mas como Pedro ele não só está satisfeito de receber alegria em meio à tormenta, ele quer algo mais. E quando ele faz isso, ele quer que ele permita-me, Jesus, e até o Senhor. Quando ele vai falar essa palavra, e digamos aqui, uma ousadia por parte de Pedro, Jesus vai dizer da mesma forma. É o versículo onde nós paramos. E ele disse: vem. Quando Jesus, ele vai expressar isto, ele vai chamar Pedro, ele está proporcionando a um discípulo, dentre outros que estavam atemorizados e com medo, ele está dando oportunidade. E aqui, eu preciso que você entenda, ele está dando oportunidade para que Pedro tenha uma experiência ainda maior do que eles já tiveram até o momento. E essa experiência demanda coragem, demanda crer que de fato era Cristo que estava ali. Porque por mais que diante de situações, Jesus nos fala que é Ele que está, às vezes ainda nós nos acreditamos. Por mais Jesus afirmando e mostrando nos sinais, por meio da palavra, por meio dos seus servos, por meio da natureza, nós ainda temos a tendência de questionar: será? Mas aqui tem um homem, como toda a sua vida foi feita de desafios, ele quer ter uma plenitude ainda maior. Ele vai se propor, ele vai propor a sair do barco. E eu quero aqui, com isto, falar para nós aqui nesta noite. Nós sabemos que é Jesus, mas agora a parte de apresentação ele já fez. Agora nos compete: será que eu tenho coragem de sair do barco? O barco vai falar de comodismo, de limitação. O barco vai dizer o espaço a qual você está. Mas Jesus ele quer te proporcionar, sabendo que é Ele quer fazer com que você receba algo ainda maior. Você que talvez está aqui nesta noite, você que tem vivido uma vida espiritual boa, você que fala assim: graças a Deus, estou bem. Mas você que quer ter uma vida espiritual, usufruir de uma dimensão ainda maior, você vai ser necessário tomar uma decisão. E a decisão é: será que eu tenho coragem de passar para o lado de fora, enfrentar o que Jesus está enfrentando? E quando ele decide isso, queridos, Pedro ele vai com toda a ousadia. Diácono Alcino, ele coloca o seu pé do lado de fora do barco. Pensa nisto, raciocina aqui comigo. Quando ele coloca os seus pés do lado de fora do barco, pastor Isaac, ele começa a andar. Que glória, hein? Que glória, hein? O que é confiança? Os discípulos que estavam dentro do barco pensaram assim: puxa vida, Pedro, olha o que Pedro está vivenciando com Cristo, olha que experiência. Jesus Cristo está te chamando aqui nesta noite a você enfrentar as tempestades, e no meio dessa tempestade Ele quer fazer com que você tenha uma intimidade maior com Ele. Ousa-se sair do seu limite que você mesmo estabeleceu. Ousa-se sair desta caixinha e passa a viver algo que você nunca viveu. Passa a viver uma dimensão espiritual jamais vivida. Pastor, estamos em pandemia, está tudo fechado, está tudo difícil, está muito complicado. Meu querido, é tempo de nós viver o que nós nunca viveu. Cristo, Ele está conosco, Ele já se apresentou. Vamos viver algo novo, vamos viver algo novo. Não tenha a sua vida por preciosa, viva a sua vida para a glória de Deus. Quando Pedro ele vai fazer isto, Pedro fica maravilhado, e nós ficamos, por que não? Mas chega um momento, porque todos nós estamos sujeitos, nós mete pedrada no Pedro por causa disso. Mas esquece que foi o único que teve coragem de sair do barco. Quando isso acontece, Pedro olha o vento, vê o que está à sua volta.
ele tira o foco de Jesus e começa a afundar. Mas quando isso acontece, olha aqui quem tem intimidade. Olha aqui quem tem intimidade, saber aonde busca socorro. Ele clama por socorro: Jesus, salva-me. Jesus estava lá. Pedro. Somente Jesus e Pedro que andam sobre o mar. Não sabemos ninguém mais. Às vezes nós vemos Pedro somente por esse episódio, mas a coragem que Pedro teve, a fé, e Deus entende isso. A nossa fé, ela, às vezes tem por tendência a crescer de maneira assustadoramente, mas ao mesmo tempo que às vezes ela sobe, às vezes ela tem tendência é quando nós ir a tempestade novamente. Mas se nós voltar os olhos para Cristo, nós clamamos por socorro, Ele vai estar ali novamente. Porque sou eu que estou aqui, sou Jesus. Queridos, que Cristo, que o Espírito Santo venha falar mais claro e mais objetivo a cada coração aqui nesta noite. Mas se o pastor Onofre me permitir, eu queria aqui fazer uma breve oração, uma rápida oração. Para você que quiser ficar em pé, fique. Para você que quiser ficar sentado, fique. Para você que quiser ajoelhar, você ajoelhe. No meio dessa tormenta, Jesus, Ele está te visando no meio da tempestade. Primeira coisa, você não está só. E segundo, ousa-se em meio à tempestade a fazer o que ninguém está fazendo. Prove a sua fé. Sobe o nível. Aleluia. Sobe o seu nível espiritual aqui nesta noite. Sobe o seu nível. Se comprometa a sair desse comodismo, a viver algo que você nunca viveu. Espírito Santo, o dono da igreja, Tu conheces cada coração que aqui está. Ó Senhor, o Senhor conhece cada tormenta a qual os Teus filhos têm enfrentado. Meu Deus, quantas coisas temos ouvido nos últimos dias, isso nos aflige. Pai, acabamos de ouvir notícias no dia de hoje que nos entristece, que faz com que nós venhamos cabeças baixos. Mas aqui nesta noite a Tua voz ecoa sobre a Tua igreja, afirmando que o Senhor está conosco. O Senhor permanece no controle de todas as coisas. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a cada irmão, jovem, criança e irmã que aqui está, e que o Teu Espírito Santo venha falar de maneira mais clara e mais objetiva aos corações. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, todos entenderam a palavra? Há uma tendência, quando nós estamos passando por lutas, às vezes Jesus está bem pertinho e nós desconhecemos a presença dele. Isso que aconteceu com os discípulos. Mas é muito importante que Jesus fala conosco assim: não temas, tenha bom ânimo, sou eu. Ele está sempre ao lado da igreja. Eu quero passar a palavra ao nosso pastor Isaac. Ele estará dando os avisos finais. Nós estaremos orando. Tem vários irmãos participando conosco nas redes sociais, e muitos deles estão pedindo as nossas orações. Eu não vou citar o nome porque são vários. Que Deus abençoe você, meu irmão, que está pedindo a nossa oração. Nós estaremos orando por você. Pastor Isaac vai estar colocando um ponto e vírgula neste culto, ou ele ou quem ele indicar estará ministrando a bênção apostólica, e depois estaremos encerrando a sessão do culto. E os irmãos permaneçam, porque eu tenho um aviso a dar aos irmãos acerca do velório da nossa irmã querida Aparecida Rodrigues. Pastor Isaac. Aleluia. Meus queridos irmãos, já foram lidas as escalas da semana. Eu quero convidar toda a igreja para a gente se colocar de pé, e vamos estar fazendo uma oração, encerrando, colocando um ponto e vírgula, que durante a semana teremos mais. Você? Nosso diácono Geisel, completando 10 anos de casado. É o que é, pastor? Bodas de estanho. Boda de estanho. Vem cá, Emanuela. Maravilha. Aleluia. Nós estaremos orando pelo nosso irmão, para que Deus possa continuar fortalecendo os laços matrimoniais, não é verdade? Meus irmãos, vocês que estão em casa nos assistindo, têm pedido as nossas orações,
tenha certeza de uma coisa, esta palavra, guarde ela, não temas, o Senhor é contigo. Aleluia. E essa igreja vai estar orando e temos certeza que a vitória, ela é certa pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar aqui o evangelista Vicente Moreira para estar fazendo essa oração, e o nosso presbítero José Viana vai nos dar a bênção apostólica. Evangelista Vicente, só um minuto. Irmãos, com a permissão do nosso diácono, irmão Jason, viu, Emanuel? Com a permissão. Ele completou 10 anos de casado e Deus está presenteando eles com mais um filho. Presente de Deus, aniversário de casamento. Está orando. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos, nosso Deus e Pai, Deus Santo, nós te agradecemos por este culto nesta noite, pela tua palavra, pelos louvores entoados a ti. E pedimos ao Senhor, meu Deus, neste momento, que o Senhor continue abençoando a igreja, cada um dos teus servos. Meu Deus, conforta os corações enlutados, dá a tua vitória, Pai querido. Pedimos ao Senhor também que despede a igreja, Senhor, aqueles que vão retornar para os seus lares, guardados e abençoados, livrando o Senhor de todo acidente físico e espiritual. É a nossa oração, nosso pedido e agradecimento no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a perfeita comunhão do Espírito Santo seja sempre em nossas vidas. Nós dizemos amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos, diácono Jason e Emanuela, Deus abençoe vocês. Os irmãos aguardem, irmãos, estaremos encerrando essa sessão do culto. Os irmãos aguardem para o aviso sobre o velório.